Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que acompanha nossas videoaulas que o conteúdo aqui produzido é destinado exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da Revolução Cubana. O que foi esse movimento político que ocorreu na ilha de Cuba, lá na América Central, que vai mudar os rumos políticos da América Latina a partir da década de 50. Para a gente poder estar entendendo o que foi a Revolução Cubana, é preciso primeiro que a gente olhe para os antecedentes que ocorreram antes desse movimento. E aí eu coloquei aqui no quadro para vocês uma cronologia explicando como foi o processo de independência de Cuba. Bom, conforme eu falei aqui, a ilha de Cuba ela vai se tornar independente da Espanha em 1898 com o apoio dos Estados Unidos. Então, assim como demais países, demais colônias espanholas que existiram na América, que futuramente vão se tornar países independentes, Cuba também foi um desses modelos. Cuba era uma colônia espanhola aqui na América. E ela vai se tornar independente, vai se emancipar da Espanha a partir de 1898 com o apoio dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Só que esse apoio, ele não vai sair o quê? Ele não vai sair de graça. Ele vai ter um preço para os cubanos. E qual que vai ser esse preço? É o que eu estou falando aqui. Em troca, os norte-americanos vão estender os seus domínios à ilha de Cuba e instaurar um dispositivo na Constituição cubana que era denominado de Emenda Platt, que, conforme já falei, era previsto na Constituição e que determinava o quê? Permitia o quê? Que o país norte-americano, no caso os Estados Unidos, tinham direito de intervir no território cubano caso os interesses norte-americanos fossem ameaçados. Então, o que acontece? A ilha de Cuba se torna independente da Espanha, mas ela acaba se tornando plenamente dependente de quem? Dos Estados Unidos. E essa emenda Platt, conforme a gente pode ver aqui, deixa bem claro isso para a gente. Por quê? Uma vez que ela fala que os norte-americanos têm direito de intervir na ilha de Cuba quando os interesses deles estão sendo ameaçados, automaticamente a gente entende o quê? Que Cuba deixou de ser uma colônia espanhola, mas agora está sob o domínio de quem? Dos norte-americanos, ok? A partir disso, várias empresas norte-americanas vão se instalar no país e o governo estadunidense, de forma a manter seus interesses, começa então a apoiar políticos cubanos corruptos, de modo que estes então, ao alcançarem o poder, vão passar a governar não em prol da população, mas sim em prol dos interesses norte-americanos. Então, por que as empresas norte-americanas, a partir da Emenda Platt, vão se sentir seguras ao instalar suas repartições, ao instalar suas fábricas dentro de Cuba? Justamente por conta disso, porque dentro da Constituição cubana estava previsto que, caso houvesse alguma ameaça aos interesses dos norte-americanos dentro da ilha de Cuba, o governo americano poderia intervir militarmente falando, de modo ao quê? A defender os seus interesses. Daí você deve estar me perguntando, mas Christian, eles então deixaram de ser colônia da Espanha para se tornar uma colônia norte-americana? Basicamente foi isso que aconteceu, ok? Bom, esse contexto ele começa a tomar novos rumos a partir da década de 1950, quando a oposição do governo do então presidente Fulgêncio
Batista, que era aliado dos Estados Unidos, começa a crescer dentro do país. E aí é importante a gente destacar aqui que 3 nomes de grande relevância vão compor essa oposição ferrenha ao governo de Batista. Quem que eram esses nomes, Christian? Fidel Castro, Raul Castro, que era seu irmão, e Ernesto Che Guevara. Basicamente, esses 3 indivíduos é que vão ser os responsáveis aí pelo quê? Pelo processo de revolução que vai, então, tomar Cuba das mãos dos norte-americanos e entregar, então, para as mãos dos cubanos, ou seja, dos nativos da ilha. E é isso que a gente vai ver agora na apostila, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a partir da página 14, onde ele começa dizendo o seguinte: a Revolução Cubana, outra revolução socialista, já vimos a Revolução Russa nas aulas anteriores, é motivada por motivos semelhantes aos da Revolução Russa, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Houveram muitos pontos em comum que levaram à insatisfação da população cubana, tais como, primeiro, grande desigualdade econômica, pouca participação política dos cidadãos cubanos e um atraso industrial em relação aos outros países. Como podemos ver, são pontos similares aos da Revolução Russa, porém, não pelos mesmos motivos. A realidade política em Cuba era muito diferente da realidade russa, por se tratar de um país latino-americano. Os países latino-americanos são caracterizados por sua origem de colônia, em que toda a sua produção visa o enriquecimento e o fortalecimento da metrópole. Essa característica teve como consequência o atraso industrial de vários países, visto que só puderam se desenvolver visando o próprio ganho após se libertarem da metrópole. Então, o que acontece? Diferentemente da Rússia, que não foi uma colônia de um país europeu, Cuba era o quê? Era uma ex-colônia de um país europeu, no caso a Espanha. Então, o que acontece? No seu processo de independência, Cuba já trazia todo esse atraso. Justamente por quê? Porque durante anos, desde o momento lá da descoberta, em 1492, pelo Pedro Álvares Cabral, até o momento em que os espanhóis começam a ocupar o território da América como um todo, da América Central, da América do Sul, o que vai acontecer? Tudo que era produzido na ilha de Cuba não ficava no território. E ia para onde? Para sua metrópole, ia para a Espanha. Então, desde o momento de a sua ocupação pelos espanhóis, as colônias espanholas aqui na América foram, assim como a colônia portuguesa, colônias de exploração. E isso não existia na Rússia. Então, essa é a principal diferença. Só que o que vai acontecer? A partir do momento em que eles se emancipam da Espanha, com o apoio dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Eles vão cair, vão deixar de ser explorados por um país espanhol para passar a ser explorados agora por um país norte-americano, que no caso eram os Estados Unidos. Basicamente foi isso que aconteceu. Ou seja, a exploração do povo cubano continuou, não mais por europeus, agora sim por quem? Por norte-americanos, ok? Continuando aí a leitura. A característica de colônia, no entanto, não cessou. Os Estados Unidos da América assumiram a posição deixada pela metrópole, mantendo relações comerciais com Cuba que consistiam em comprar matéria-prima cubana, principalmente petróleo bruto e cana-de-açúcar, e vender produtos industrializados. Então foi aquilo que eu falei para vocês, essa relação de colônia e metrópole, ela simplesmente trocou de mãos.
né, deixou de ser a Espanha, mas os Estados Unidos para com Cuba passaram a ter uma relação comercial muito parecida com aquela que existia antes do processo de independência, ok? Continuando aí, Fidel Castro, líder da Revolução, apontava essa relação desleal, ressaltando que Cuba vende açúcar para comprar caramelo, vende petróleo para comprar plástico e gasolina. Essa relação de dominância era ainda mais profunda, visto que os Estados Unidos interviam nas eleições cubanas, sabotavam candidatos e promoviam golpes de Estado, não apenas em Cuba, mas em toda a América Latina. Essa economia e forma de produção colonial gerava insatisfação em alguns estudantes da classe média mais esclarecidos que tinham acesso ao ensino que os fizesse entender essa relação, principalmente os universitários. Então, o que ele está dizendo aqui nesse parágrafo? Ele está falando o quê? Que a exploração que outrora era mantida pela Espanha, ela agora vai ser trocada. Ela agora vai ser mantida por quem? Pelos Estados Unidos. E foi o que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Os norte-americanos, visando manter os seus interesses intactos dentro da ilha de Cuba, o que eles vão fazer? Eles vão promover golpes de Estado, eles vão sabotar eleições. Isso não só em Cuba, mas em toda a América Latina, conforme ele está falando aqui. Mas no caso específico aqui que a gente está vendo de Cuba, tudo isso estava acontecendo na ilha. Ou seja, o governo norte-americano, com a desculpa aqui da emenda Platt, ele vai simplesmente o quê? Intervir dentro da política cubana quando ele via o quê? Que os seus interesses estavam em perigo, ok? Continuando, essa condição levou à primeira revolução que acontece em Cuba, comandada por Fulgêncio Batista. O objetivo de Batista era tirar do poder um governo que aumentava a desigualdade social em Cuba e sua revolução teve sucesso. No entanto, depois de chegar ao poder, a situação cubana não mudou em absolutamente nada. Os Estados Unidos se articularam com Batista para manter Cuba em sua condição de exportadora de matéria-prima. Então, o que aconteceu? No primeiro momento, ocorre um golpe de Estado, onde o Fulgêncio Batista vai ser a principal liderança desse golpe. Daí, ele chega ao poder, porém, quando ele chega ao poder, ele acaba se deslumbrando. Com isso, o que acontece? O Fulgêncio Batista, ao invés de passar a governar visando os interesses do povo cubano, ele vai governar visando os interesses norte-americanos, assim como os demais antecessores a ele já faziam, beleza? Continuando, a continuidade da situação gera uma segunda revolução, que ficou conhecida então como Revolução Cubana. Seu líder nessa segunda revolução vai ser quem? O Fidel Castro, político e advogado que adere à tática de guerrilha para tirar Fulgêncio Batista do poder. O principal objetivo de Castro era qual? Tirar Cuba da sua situação de colônia, industrializar o país e assim construir o quê? Sua autonomia. Fidel Castro adotou a tática de guerrilha de foco, que, diferentemente da Revolução Russa, não se utilizava de uma revolta popular massiva. Mas aí como que funcionava essa tática de guerrilha, Christian? É o que ele está falando aí no parágrafo seguinte. A tática de guerrilha de foco consistia num treinamento militar de uma quantidade reduzida de homens com o objetivo de fazer um golpe de Estado e assim tomar o poder. Então, ao contrário do que aconteceu na Rússia, onde a gente tem lá a população como um todo se levantando contra o governo czarista,
derrubando o czar e promovendo uma revolução social, em Cuba você não vai ter o quê? Você não vai ter esse movimento de massa. A tática de guerrilha, ela vai funcionar de que forma? Com um número reduzido de guerrilheiros que vão ser treinados militarmente e a partir desse treinamento, então, eles vão começar esse processo de guerrilha dentro do território cubano, ok? Continuando. No Brasil, essa tática de guerrilha foi utilizada por Carlos Marighella, famoso revolucionário baiano, após visita a Cuba. O Marighella vai se inspirar profundamente na tática cubana, acreditando que a conquista da população agrária em favor da revolução, a falta de uma base fixa e o ataque sistemático às bases do exército brasileiro teriam êxito. Infelizmente não tiveram. Daí a gente vai ver isso quando eu falar com vocês a respeito de ditadura militar, que essa tática, ao contrário do que aconteceu em Cuba, ela não vai dar certo aqui no Brasil. Mas isso é um assunto para mais adiante. Voltemos aqui à Revolução Cubana. Os mais famosos comandantes da Revolução Cubana, quem foram? Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara e um quarto que eu não coloquei aqui, que foi o Camilo Cienfuegos. Na foto abaixo, aí da página 16, vocês podem ver uma foto de Fidel, Raul e Che Guevara, conforme está disponível também no material de vocês na página 16, beleza? E na página 17 seguinte, a gente tem aí o Camilo Cienfuegos. Bom, continuando. O movimento revolucionário de guerrilha, ele vai ficar conhecido como o movimento de 26 de julho e durou aproximadamente um ano até a vitória, em 1º de janeiro de 1959, após a conquista de diversas cidades em Cuba por força militar e apoio da população rural. O processo revolucionário é muito bem retratado no cinema por filmes como Che, o Revolucionário, de Guilherme Del Toro. Após a Revolução, Fidel passou a industrializar Cuba e nacionalizar os meios de produção da época em posse dos Estados Unidos. Após nacionalizar as refinarias de petróleo, os Estados Unidos então vão cortar relações com Cuba e vão passar a impor pesadas sanções econômicas, não permitindo então que outros países ocidentais negociassem com a ilha da América Central. Devido a esse afastamento, Cuba vai estreitar relações com quem? Com a União Soviética e passa a se denominar marxista-leninista. Antes desse episódio, Fidel não dava nome à ideologia que movia a Revolução, dizendo que era, antes de tudo, cubana. Então, o que vai acontecer? Uma vez que Fidel Castro, juntamente com seus companheiros, tomam o poder, estatizam todas as indústrias que existiam dentro de Cuba, que até então, em grande parte, eram indústrias norte-americanas. O que vai acontecer? Qual que vai ser a resposta do governo dos Estados Unidos? O governo dos Estados Unidos, então, vai impor uma série de sanções econômicas a Cuba. O que são essas sanções econômicas, Christian? Eles vão impor uma série de restrições de modo que outros países não comercializassem com Cuba. Daí, o que acontece se esses países comercializassem seus produtos com Cuba? Os Estados Unidos cortavam relações com esses países também. Só para a gente lembrar, os Estados Unidos, que até hoje é uma das grandes potências do mundo, né? A maior potência hegemônica do mundo, né? Ele comercializa com vários países mundo afora. E nenhum país que se preze vai querer o quê? Cortar relações com os norte-americanos
Justamente por quê? Porque essas relações para esses países são muito lucrativas. Então, quando os norte-americanos impõem essas sanções aos cubanos, basicamente todos aqueles países que negociavam com Cuba, inclusive o Brasil, vão simplesmente o quê? Cortar relações diplomáticas e também relações econômicas, ok? Continuando aí. Diante desse período, Cuba consegue se industrializar mais do que antes, mas ainda assim menos do que poderia. Mesmo hoje em dia, são feitas críticas à postura da União Soviética em relação à sua postura com Cuba, em que continuava comprando açúcar e vendendo produtos industrializados. Então, por que existe essa crítica da União Soviética? Essa crítica em relação à União Soviética? Porque, uma vez que os Estados Unidos cortam relações com os cubanos e impedem que os demais países que eram parceiros comerciais dos Estados Unidos de também comercializarem com Cuba, quem que vai ser o único parceiro comercial dos cubanos nesse momento? A União Soviética. Só que, ao invés de a União Soviética investir no processo de industrialização de Cuba para que ela se tornasse independente, a União Soviética acaba fazendo o mesmo que os Estados Unidos já faziam desde 1898. Ou seja, eles compram matéria-prima e vendem insumos prontos. Basicamente, pouca coisa mudou, ok? Continuando. Nesse tempo, porém, Fidel tem valorosas conquistas, como realizar a reforma agrária, acabando com a produção baseada em monocultura e dedicando a terra para a agricultura familiar, a alfabetização de toda a população cubana, sendo Cuba ainda hoje com a menor taxa de analfabetismo na América Latina, a conquista da menor taxa de mortalidade infantil também na América Latina e a garantia de saúde e educação gratuita para todos os cidadãos cubanos. Então, se por um lado, economicamente, Cuba saiu prejudicada, mesmo após a Revolução, por outro lado, a gente tem essa série de benefícios que a população cubana pôde sentir e sente até hoje, ao longo de todos esses anos. Como, por exemplo, a educação em Cuba. A educação em Cuba é um dos maiores exemplos de modelo educacional público que deu certo. Não é à toa que eles importam, por exemplo, médicos para vários países do mundo, justamente por quê? Porque a pesquisa científica em Cuba, principalmente na área da medicina, ela é muito avançada e muito respeitada pelo mundo afora, ok? Continuando. Durante todo esse tempo, Cuba passava por um pesado embargo comercial imposto pelos Estados Unidos, onde não permite que países ocidentais se relacionem comercialmente com Cuba, o que vai deixar o país completamente isolado. Fidel Castro, em discurso, desafiou o então presidente dos Estados Unidos a retirar o embargo por um ano e deixar Cuba crescer livremente, para provar sua hipótese de que os modelos socialistas eram falhos por natureza. Esse desafio nunca foi aceito por nenhum presidente dos Estados Unidos. Como parte da retaliação pela tentativa de autonomia, os Estados Unidos vão tentar ainda uma invasão armada em Cuba em abril de 1961, um dia após Fidel Castro declarar o caráter socialista da Revolução Cubana.
Essa invasão, que ficou conhecida como a invasão à Baía dos Porcos, ou a Batalha de Giron, não teve sucesso, ou seja, foi uma derrota para os norte-americanos. E os soldados estadunidenses foram capturados pelas forças militares cubanas. Com o acirramento da Guerra Fria, é importante a gente destacar isso também, por quê? Porque a Revolução Cubana ela acontece em 1959. E qual que era o contexto geopolítico da época? A Guerra Fria. Então, querendo ou não, a Guerra Fria, ainda que indiretamente, ela estava influenciando os acontecimentos que estavam ocorrendo ali dentro da ilha de Cuba. E aí o que ele está dizendo aí no último parágrafo da página 18. Com o acirramento da Guerra Fria, Cuba passa pelo que ficou conhecido como a crise dos mísseis. Uma característica tradicional da Guerra Fria foi a grande tensão mundial causada pela possibilidade de uma guerra nuclear. Tem um filme muito interessante que eu recomendo a vocês, quem puder assistir, acredito que no YouTube também esteja disponível, que chama-se Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Esse filme ele é muito bom e ele retrata exatamente esse período aí da crise dos mísseis que ocorreu em 1961, envolvendo o governo cubano e o governo norte-americano. E também a União Soviética. Prosseguindo, a corrida armamentista entre a União Soviética e os Estados Unidos gerou armas nucleares poderosíssimas, tendo um arsenal combinado capaz de destruir o mundo mais de 40 vezes. Essa tensão foi usada politicamente por ambos os países e chegou em seu ápice quando a União Soviética instalou ogivas nucleares no território cubano, apontadas para os Estados Unidos, em retaliação à tentativa frustrada de invasão à Baía dos Porcos. Então, o que acontece? Em 1961, os Estados Unidos tentam invadir Cuba através da Baía dos Porcos, porém não obtém sucesso. Em resposta a isso, a União Soviética, que era aliada de Cuba, vai instalar mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos, nesse episódio que eu falei com vocês, que vai ser conhecido aí como a crise dos mísseis, ok? Essa tensão durou 13 dias, resultando num acordo entre o governo norte-americano e o soviético da retirada dos mísseis sob o comprometimento de os Estados Unidos, então, não atacarem Cuba sem uma provocação direta. Então, basicamente, foi isso o que aconteceu nesse episódio da Revolução Cubana. Só para a gente lembrar, o território de Cuba, até os dias de hoje, ele vive num regime socialista. Fidel Castro deixou a presidência, em seu lugar assumiu seu irmão Raul Castro, que agora já está também para entregar a presidência para o seu sucessor. Beleza? Bom, com isso a gente então encerra essa aula sobre Revolução Cubana. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Aos meus alunos, caso tenham alguma dúvida, sabem onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau!